Dia santo, Santo dia. que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós estamos com um convidado especial, o Padre João Paulo. O Padre João Paulo, que é franciscano da Imaculada, lá de Anápolis, Goiás. Ele que foi um dos pregadores do Consagra-te e também é um dos orientadores espirituais da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Você que está aqui nos assistindo, o tema de hoje é um tema especial. Por sinal, para a nossa realidade, para a nossa terra, um tema inclusive importante para que você aprenda. O tema de hoje será sobre martírio, mártires. Vamos lembrar que a nossa terra, a nossa cidade, o nosso Rio Grande do Norte é uma terra de mártires. Temos os mártires do Cunhaú e os mártires do Uruaçu, que em breve também serão canonizados. Então, uma alegria na nossa terra, temos mártires, sangue de novos cristãos, mas vamos discutir um pouco sobre este tema. Então, o martírio é o quê? Martírio é aquele tormento, aquele sofrimento, aquela morte que alguém passou, que alguém sofreu em adesão a uma fé, a fé religiosa, a fé cristã. Por amor ao Cristo eu sofri, me entreguei, morri pelo Cristo, né? Então o martírio, ele é um testemunho de fé, é uma confiança nas promessas. O mártir acredita nas promessas de Deus, né? Muitos foram lançados às feras, muitos foram decapitados, esquartejados, não importa, o que importa foi o cumprimento das promessas do encontro pessoal com o nosso Deus. E o Padre João Paulo veio conosco para discutir este tema, essa aliança do fiel com Deus ao ponto de dar a sua vida. Então, Padre João Paulo, o que a igreja nos fala, o que a igreja nos ensina sobre o martírio? No Catecismo da Igreja Católica, no número 2473, a igreja diz que o martírio é o supremo testemunho da fé. É o máximo testemunho. O mártir é aquele que testemunha com a sua fé a verdade do Cristo morto e ressuscitado. É aquele que defende a doutrina ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e, por sua vez, também ensinada pelos apóstolos e pela a Santa Mãe Igreja. Para nós entendermos isso, como César falou, foram muitos que foram devorados pelas feras, muitos que foram decapitados, sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, nos 3 primeiros séculos. No Império Romano foram milhares de homens, mulheres, crianças que perderam a vida física para ganhar a vida eterna, para permanecerem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes não pediam muitas coisas para eles. Pediam apenas que queimasse, por exemplo, um grão de incenso na frente de um falso deus romano, ou então na frente do imperador. E os cristãos convictos que o único que deve ser adorado nesse mundo é o verdadeiro Deus, eles se recusavam a isso. E por isso muitos foram decapitados, muitos foram devorados pelas feras, muitos foram queimados vivos, mas não traíram o Senhor, foram fiéis até o fim. Com aquela certeza, com aquela sabedoria que todos nós devemos ter, que aquilo que mais conta na nossa vida é ganharmos a salvação eterna. É verdade que não devemos desprezar a vida, o dom da vida. Os mártires não é que desprezavam a saúde, a vida física, mas entendiam bem, na hierarquia dos valores, quem é que deve estar acima de tudo. É um bem a vida física, sim, mas é um bem maior a vida da nossa alma, a nossa vida espiritual. Porque essa alma não morre, essa alma não acaba, essa alma não termina. O corpo um dia vai para debaixo da terra. A alma, imediatamente depois da nossa morte, ela se apresenta diante do Senhor Jesus. É doutrina católica para ser julgada. E a alma do mártir que se apresenta diante do Senhor, que foi fiel ao Senhor, que morreu por ele, imediatamente vai
viver com Ele, reinar com Ele lá no céu. É uma certeza de céu. E você que está nos assistindo, você teria coragem de dar a sua vida por amor ao Cristo? Dar a sua vida pela igreja? Dar a sua vida pelo seu irmão? Será que teria coragem disso? No Novo Testamento, nós falamos de João Batista. João Batista é aquele que preparava os caminhos do Senhor, grande profeta, anunciava, denunciava, profetizava. E João Batista, ele, como o primeiro profeta do Novo Testamento, ele foi decapitado. Foi pedida a cabeça de João Batista. E João morreu pelo Evangelho. Mas você que está me assistindo pode ficar pensando, eu aqui não vou dar minha cabeça, não vou dar minha língua, não vou deixar me queimar não. Então eu não vou ser mártir não. Mas você pode ser mártir mesmo sem ir à fogueira. Você pode ser mártir mesmo sem ser decapitado. E você pode ser mártir mesmo sem ser morto. Então, Padre João Paulo, quais são os tipos de martírio? Quais os tipos de martírio que nós podemos vivenciar no nosso projeto de salvação? O primeiro martírio é aquele que nós acabamos de falar agora, o martírio de sangue. É a morte violenta, é derramar o próprio sangue, perder a vida assim, um modo súbito, pela verdade, por Jesus Cristo. Mas também existe aquele martírio branco, que falam os santos, que nós encontramos dentro da espiritualidade cristã. E o que é que vem a ser esse martírio branco? O martírio branco é aquela morte, podemos dizer, diária. Aquela morte para o pecado, aquela fidelidade à nossa vocação de cristãos, a vocação particular que Deus concedeu para cada um de nós, para mim como religioso, sacerdote, para o Senhor como pai de família, como esposo, como pai, como um homem que trabalha, exerce uma missão na sociedade, trabalhando como médico. Então todos nós, só o Senhor sabe, para ser fiel à tua família, à tua esposa, às tuas filhas, para ser fiel ao trabalho do Senhor. Quantas vezes o sacrifício, não é como temos testemunhado nesse dia, depois do consagra-te, no consagra, esses dias que ainda estamos aqui, de ir deitar às vezes de madrugada, depois de meia-noite, levantar de manhãzinha cedo pelo o dever, não só o dever pelo dever, mas o amor pelas pessoas que estão ali no consultório aguardando o Senhor, para o Senhor servir aquelas pessoas, trabalhar, cuidar da saúde. Então é esse sacrifício, a fidelidade. A mortificação dos sentidos, morrer para nossas vontades, para que prevaleça a vontade do Senhor, isso também é um martírio branco? É um martírio branco. Morrer para o nosso amor próprio, morrer para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, para fazermos não a nossa vontade em tudo, mas para fazer a vontade de Deus, para servir, para se doar. E nós sabemos o tanto que isso custa. E nós temos um exemplo maravilhoso, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela tinha o desejo de ser mártir, ela tinha o desejo de ser sacerdote, ela tinha o desejo de morrer pela igreja, pelos fiéis, de anunciar Cristo. E entendeu que Deus chamava ela não a esse martírio de sangue, mas a esse martírio branco, a fidelidade a cada dia lá no seu mosteiro, nas pequenas coisas que na verdade não eram tão pequenas. Ela narra, ela escreve lá na biografia da sua vida, na autobiografia, a antipatia que ela tinha pela irmã. E ela escreve, de um modo muito simples, simpático, verdadeiro, que quando ela via essa irmã vindo pelo lado do convento, ela tinha vontade de fugir e passar pelo outro lado, não passar nem perto daquela irmã. Mas não, vencia aquela antipatia, passava perto daquela irmã e dava um belo sorriso para ela. Até que um dia aquela irmã perguntou, Teresa, o que é que você vê em mim? Que toda vez que passa perto de mim me dá esse belo sorriso. E ela fala, se ela soubesse o que é que eu vejo nela, o tanto que aquilo me custava, o tanto que me custa. Mas aí você vê o heroísmo dessa alma que quer amar a Deus, que amava a Deus e amar também o próximo, que vencia a sua antipatia, que vencia o seu querer para ir ao encontro do próximo. E como que nós podemos exercer, viver esse martírio branco hoje no mundo, na vocação que Deus confiou para cada um de nós? A fidelidade nas pequenas coisas de cada dia, ser fiel sempre, não é coisa tão simples.
não é? Fidelidade é aquilo que Deus nos confia, ao nosso trabalho, à nossa missão, o sacrifício para fazer bem as coisas, para se doar e ao encontro das pessoas que precisam de nós, ser uma mãe fiel na sua casa, cuidar com afinco do seu lar, cuidar com afinco dos seus filhos, do esposo, isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, é um sacrifício, é um martírio, é uma morte diária para si mesmo, pelo bem dos filhos, pelo bem da casa, pelo bem dos esposos. E Deus olha para uma mãe assim. A mesma coisa olha para um profissional que se dedica à sua profissão, que trabalha, que se esforça pelo bem da sociedade, pelo bem desse mundo, por amor também, sobretudo por amor, claro, para ganhar o seu dinheiro, para sobreviver, mas não só isso, vendo em cada pessoa humana um irmão, uma alma que foi redimida pelo sangue de Cristo e que procura fazer o bem para cada pessoa. Isso é um martírio branco, a fidelidade nas coisas pequenas e grandes do nosso dia a dia. Então vocês que nos assistem, ó, a senhora já entendeu. Quem sabe a senhora seja uma mártir. A senhora que está aí mortificando, segurando a onda do seu filho, do seu esposo, a senhora está vivendo um martírio branco. Existe o martírio vermelho, como foi dito. Mas esse martírio branco é o martírio, quem sabe, se bem que nesses últimos tempos, padre, está existindo muitos mártires na região da Ásia, nunca existiram tantos mártires como hoje. Mártires que estão no anonimato, mas estão morrendo pelo Sim. Evangelho. Mas existem mais mártires brancos do que mártires vermelhos. Mas tomemos posse, estamos numa época de mártires. O cristão de hoje é convidado, convocado a ser um mártir, branco ou vermelho. Ainda lembrando, né? A gente falou de João Batista no Novo Testamento, mas lá nos Atos dos Apóstolos também começa a mostrar o martírio dos seguidores de Jesus. Seguir Jesus nos leva ao martírio. Um exemplo, Estevão. Estevão morreu fiel aos ensinamentos do Mestre. Foi morto Estevão. Primeiro mártir nos Atos dos Apóstolos, porque seguiu as pegadas de Jesus. Os líderes perseguiam a todos, saíam querendo matar todos os cristãos, caça aos cristãos, coisa que está existindo hoje lá no Oriente Médio, na região da Ásia. Está acontecendo na Palestina muita perseguição, lá na Síria. Mas também naquela época, voltando, o rei Herodes mandou matar o apóstolo Tiago. Está lá nos Atos 12, mandou matar Tiago, mas também mandou matar Pedro e Paulo. São Pedro, São Paulo, colunas da igreja, foram mártires da fé. É bem interessante, o imperador Nero ordenou que os matasse. Então esse martírio, ele tão antigo, mas hoje se faz tão vivo, tão atual. Então essa atualização do martírio do cristão, o senhor já falou algumas coisas, mas vamos reforçar um pouco mais para a gente trazer o martírio para os dias de hoje. Como viver o martírio hoje, padre? Como é que a gente está vivendo isso? O senhor já falou muita coisa, mas para a gente fortalecer, que eu sinto que tem muitos mártires assistindo o nosso programa. É isso. Para viver o nosso martírio, o martírio hoje, para termos, se Deus permitisse para nós, permitir um dia, essa possibilidade também de chegar um momento de decidir entre a vida física ou morrer pelo Senhor Jesus Cristo, e também para viver esse martírio branco, a aceitação da cruz de cada dia, a fidelidade de cada dia, nós precisamos, antes de tudo, sem isso não é possível, a graça de Deus, o amor de Deus. A vida sacramental. A vida sacramental, a vida de oração, essa força, porque ser mártir, como o senhor falou, Pedro, Paulo, Estevão, de onde é que veio essa força? Naturalmente, o homem tende a defender o seu corpo, a sua vida física, né? É algo que é do instinto mesmo humano. O que é que pode levar uma pessoa a renunciar a essa defesa da vida, a deixar alguém cortar a sua cabeça, a deixar-se ser devorado pelas feras, a deixar-se ser queimado para iluminar a cidade de Roma, como aconteceu com o imperador Nero? O que é que, de onde que veio essa força para esses homens, para mulheres, até crianças? É o amor de Deus. É entender o tanto que Deus nos ama.
e amar esse Deus, e por amor desse Deus, do Deus único e verdadeiro, não ter medo de nada, nem mesmo o medo da morte, porque sabe que não é perder, é ganhar a vida eterna, é dar a nossa vida por aquele que nos amou primeiro, por aquele que sacrificou a sua vida para a nossa salvação. E nós temos exemplos. Temos um exemplo, esse dia mesmo conheço uma pessoa, uma senhora lá de Anápolis, uma mulher que eu olho para ela com muita admiração. E confesso que uma vez, ouvindo ela até com emoção. Esta senhora, casada, mãe de 2 filhos, ela morava na sua casa, cuidando do seu pai e da sua mãe, pai doente, a mãe doente, uma filha na faculdade, um filho que estava para casar-se, e um belo dia seu esposo chegou, dizendo que ia deixar a família, um homem bom, um homem que ela amava e continua amando muito, e decidiu deixar a família, deixou ela por uma outra mulher. Até aqui, nada de extraordinário, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência nesse mundo. Mas a coisa bonita foi a resposta dessa mulher. Essa mulher desempregada, essa mulher com toda essa realidade, ter um pai doente, uma mãe doente, uma filha na faculdade, um filho para casar-se, e sem emprego. E essa mulher que começou a se virar para viver, que começou a vender churrasco na rua, vender jantar na rua para sobreviver. E a coisa bonita, todos os domingos eu encontro essa mulher na missa, recebendo a Eucaristia, frequentemente também na fila da confissão. E a última vez que encontrei ela falando para mim que o ex-esposo dela está procurando de novo ela, esteve no Dia dos Pais, procurou os filhos, que ligou para os filhos falando que está muito arrependido, chorando, e que está querendo voltar para casa. E a minha pergunta: e a senhora vai acolhê-lo? Ela falou: sim, padre, eu vou acolhê-lo. Se ele quiser voltar para casa, eu vou acolhê-lo. Ele é o meu esposo. Ela é uma Marte dos últimos tempos. É uma Marte, sim, dos nossos tempos, dos últimos tempos. Uma realidade muito atual. Né? Porque é uma mulher vivendo um sofrimento tão grande. No momento que ela estava precisando tanto do seu esposo, o esposo, por uma fraqueza, abandonou. Mas a coisa bonita, não tem ódio, não tem raiva. Ao mundo é uma mulher boba. Sim. Aos olhos de Deus é uma mulher Marte. É uma Marte. Né? Porque quer salvar o seu matrimônio, quer acolher o seu esposo, quer amá-lo e quer ajudá-lo a salvar a sua alma. É fácil para ela? Não. Imaginemos nós, a mãe dela, o pai dela faleceu há pouco tempo atrás, né? O tanto que ela sofreu, mas tem esse coração grande, essa força, esse martírio. Morrer para si mesmo, como o senhor falou, para o mundo é uma boba. As amigas devem falar: você é uma boba, vai viver a sua vida, mas ela não quer isso. Ela entendeu que a vida dela é Cristo, é a Eucaristia, é fazer a vontade de Deus. E ali da comunhão dominical, é ali da confissão frequente, da oração do Santo Rosário, ela conseguiu, ela tem essa força para abraçar essa cruz, para abraçar esse martírio e para continuar sendo fiel a Deus e ao seu matrimônio, à sua família. E um ponto interessante também, você que está nos ouvindo, eu não estou falando aqui em masoquismo, em gostar de sofrer, nem em depressão. Não, aqui é o contrário. É você fazer por amor a Deus. Não porque está doente ou porque está fugindo. Não é isso. Nem é fuga, nem é doença. Ao contrário, é uma saúde espiritual tão grande ao ponto de fazer isso. Temos que ter esse entendimento. A gente estava vendo, Padre João Paulo, que como se declara um mártir oficialmente, né? Na nossa diocese, nós temos já declarado os mártires do Cunhaú e os mártires do Uruaçu. Então, primeiro, para ser mártir, que declare oficialmente a igreja como mártir. Primeiro é a causa da morte, tem que ver a causa da morte. Por que morreu? Nem todo condenado à morte vai ser mártir. Não, então, ele tem que ser um cristão envolvido no projeto de Deus. A livre aceitação da morte. Sim. A livre aceitação do sofrimento por amor a Deus. E também graças e milagres obtidos pela intercessão destes. O nosso Papa Francisco,
ele está vendo de alguma forma, através de um decreto, canonizar, também transformar em santos todos os antigos mártires. E os nossos mártires do Cunhaú e do Uruaçu estão envolvidos nesse projeto de serem beatificados, canonizados, num projeto mais amplo ainda de acolhimento da nossa igreja. Ah, mas então o mártir é menos do que um santo? Não, os mártires são santos. Quem dá a vida por Deus contempla a face do Pai. Você pode e deve clamar a intercessão dos mártires, independente de serem reconhecidos beatos ou santos. Eles já contemplam, né? Indiretamente já tem um processo julgado pelo seu testemunho de vida. Mas existe ainda, a igreja acolhe. A igreja quer colocar os mártires nos altares, né? Porque os mártires são testemunhos. É o evangelho vivo. Prova de amor maior não há do que dar a vida. É o testemunho real, como São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a vida por aquele pai de família que ele se colocou para morrer no lugar, lá no campo de concentração nazista naquela ocasião. Então, Frei Paulo, Padre João Paulo, quais os exemplos então desses mártires? Vamos trabalhar com exemplos de mártires. Nós temos, o senhor tocou no exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu no ano de 1941, no campo de concentração de Auschwitz. Ele, vivendo nesse campo, quando alguém fugia do campo, os nazistas, para intimidar os outros prisioneiros, eles pegavam 10 prisioneiros e encaminhavam para um buraco, onde as pessoas, aqueles prisioneiros, iriam morrer de fome e de sede. E em uma ocasião dessa, fugiu um, eles escolheram 10 para morrer de fome e de sede, e um pai de família começou a chorar, falando que não queria morrer porque tinha sua esposa, seus filhos, e esse sacerdote polonês, Padre Maximiliano Maria Kolbe, pediu para morrer no lugar daquele pai de família. Para morrer no lugar daquele pai de família. E é muito bonita a história de São Maximiliano, que temos relatos de um tradutor polonês que fazia de tradutor da língua polonesa para os soldados alemães, ele falava o alemão, onde ele fala que aquele buraco da fome era como um inferno, onde existia o desespero, a angústia, o choro, a blasfêmia, quando as pessoas iam para ali morrer, de morte tão atroz, de fome e de sede. E quando São Maximiliano, com os outros companheiros, foram para aquele buraco, ele falou que aquilo ali se transformou. Parecia uma capela. Era o tempo todinho rezando, cantando, e nós sabemos que ele não morreu só por aquele pai de família. Como sacerdote, ele foi para aquele lugar para preparar também os outros para morrerem em Deus, na graça de Deus. Foram passando os dias, as pessoas foram morrendo de fome, de sede, e São Maximiliano não morria. Ele foi envenenado, viram que não morria, ele mais alguns, 2, e entrou então lá um soldado e aplicou uma injeção de veneno na veia dele, nas vésperas da festa de Nossa Senhora Assunta ao Céu. Ele morreu encostado no muro, como sentado, com os olhos abertos, fixo em um lugar. Acreditamos que Nossa Senhora veio buscar ele. Era um consagrado de Nossa Senhora, um grande amante de Nossa Senhora, que propagou muito a devoção, a consagração a Nossa Senhora, com o rosto radiante. Assim morreu São Maximiliano Maria Kolbe, no ano de 1941. E a igreja quis canonizá-lo como o mártir da caridade, né? O mártir da caridade, que assim, foi uma morte, normalmente os mártires são aqueles que morrem diretamente por Cristo, pela fé. Mas ele morreu por Deus, ele morreu por a caridade, ele morreu por Cristo, porque via Cristo naquele irmão. Mas, padre, também tiveram mártires no Japão, tiveram mártires no Canadá. Agora mesmo vivenciamos tudo isso, né? Uma forma rápida, esses martírios, nem que não seja a história toda, mas sim, nesses contextos. Quem foram esses mártires? E o senhor recordou bem, aquele do Japão são os mártires, que eu tenho uma devoção particular por eles, eu gosto muito, que celebramos a memória no dia 6 de fevereiro. Eles foram martirizados no Japão ali no ano de 1500, e que eram jesuítas, alguns franciscanos, e o principal é Paulo Miki e seus companheiros mártires. E eles foram martirizados, tiveram a honra, a graça de morrerem como morreu o Senhor Jesus Cristo. Morreram pregados na cruz. E a coisa assim que é impressionante é que entre eles tinham também algumas crianças, 2 meninos.
um de 12 anos e outro de 14 ou 15 anos, que também foram pregados na cruz, que quiseram ser pregados na cruz para não negar a fé, para não deixar Jesus Cristo. E nós nos perguntamos, meu Deus do céu, mas como esses meninos, aquelas crianças, tiveram força para suportar uma morte tão dura, uma morte tão atroz? E aqui nós vemos também que não é algo só do homem, é a graça de Deus. A graça, né? É Deus. Mesmo uma criança tem força de enfrentar. Isso, é essa força que vem do céu, essa força que vem de Deus, o Espírito Santo, o dom da fortaleza, né? Porque Deus é uma outra doutrina, uma verdade da nossa fé católica, que Deus não pode permitir, meu caro irmão, minha cara irmã, uma dor, um sofrimento, uma prova maior do que aquilo que nós podemos suportar. Se Ele permite uma batalha na nossa vida, um sofrimento, uma provação, com aquela batalha, com aquele sofrimento, com aquela provação, com aquela tentação, Ele nos dá a graça para que nós possamos superá-la. E nós vemos isso na vida dos mártires. Vemos isso na vida dessas crianças lá no Japão, que foram fortes, tiveram a fortaleza do Espírito Santo, essa graça de Deus, para que eles pudessem permanecerem fiéis a Cristo e morrer como morreu o Divino Mestre, também eles pregados na cruz. Eu estava vendo, padre, João, o discípulo amado. João não foi martirizado. João, ele foi ficando velho, preso, prisioneiro lá na ilha de Pátamos, lá nas visualizações dele do Apocalipse, mas João não morreu. O discípulo amado, aquele que estava com Nossa Senhora, que levou a Virgem Maria para casa, não foi martirizado. Parece até que Nossa Senhora, ela protegeu João do martírio. João leva Maria para casa e é protegido do martírio. Será que se você levar Maria para casa, você será pelo menos sublimado o seu martírio pela presença de Nossa Senhora? E aí eu pergunto ao senhor, Nossa Senhora é a rainha dos mártires. E Nossa Senhora foi mártir, padre? A igreja invoca ela, nós invocamos ela como rainha dos mártires na ladainha de Nossa Senhora. E nós falamos de um martírio espiritual de Nossa Senhora. Ela não morreu assim fisicamente, não foi atingida na sua carne, mas foi atingida no seu espírito. Nós vemos Nossa Senhora, São Bernardo de Claraval, vai dizer que quando ela estava ali aos pés da cruz, ali participando da morte do seu filho, unindo as suas dores, as suas lágrimas ao sacrifício de Jesus para a nossa redenção como nossa corredentora, e quando aquela espada transpassou, aquela lança transpassou o coração de Cristo, ele já não sentiu nada mais porque estava morto, mas como doeu no coração daquela mãe. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que ela estava pronta, se fosse a vontade de Deus, ela ir para a cruz, morrer pregada na cruz no lugar do seu filho. Essa não foi a vontade de Deus, mas ela participou desse modo tão íntimo do sacrifício, das dores, dos tormentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos ela como Rainha dos Mártires. A dor e o sofrimento de Maria foi equivalente à dor da morte. Uma dor inexplicável. E não existe dor maior do que a dor da mãe de um Deus ver esse Deus morrer. E nós temos um santo na igreja, um grande santo, São Carlos Borromeu, que foi bispo da Arquidiocese de Milão, que ele vai falar que o martírio de Santo Estevão, que foi lapidado até a morte, que o martírio de São Lourenço, que foi queimado em cima de uma grelha, que o martírio dos outros mártires não pode comparar-se com o martírio de Nossa Senhora. Que o dela, a dor dela, o sacrifício dela, superou de muito o sacrifício, a dor física desses outros mártires. Porque era grande demais o amor de Nossa Senhora por Jesus. Era o imenso amor. Cristo era tudo para ela. E aquela mãe maravilhosa, vendo o seu filho morrer de uma morte tão violenta, tão brutal, e não poder fazer nada. E ela aceitou aquela vontade de Deus, uniu seu sacrifício, as suas dores, as dores de Cristo, para a nossa redenção. Então podemos, com certeza, com a igreja, dizer que ela é a rainha dos mártires. É isso. Então vocês que nos assistem, lhe convido a ter um amor maior pela igreja, um amor maior por Nossa Senhora, um amor entranhado. Porque se você estiver entranhado com Jesus, entranhado com Nossa Senhora, entranhado com a igreja, não tem como arrancar nem dividir.
E você sim vai ter força e coragem para dar a sua vida, seus sentimentos, entregar a sua história por aquilo que você ama, pelo Cristo que você ama, pela Maria Santíssima que você ama, pelo irmão que você ama. Então a vida sacramental, eu acho que ela fecha tudo. Oração, confissão, Eucaristia, né? Isso tudo vai dando, a vida sacramental vai fazendo que não seja eu que viva, é o Cristo que vive em mim, e eu vou tomando aquela força do próprio Cristo para me entregar, para ser sacrificado, né? A vida sacramental, eu acho que ela é o termômetro para essa coragem toda, a Eucaristia, né? Que nos une a Ele, né? Então que o Senhor possa nos abençoar, que esse tema com certeza é inesgotável, mas que essa bênção se estenda a todos os mártires vivos, a todos aqueles que estão sofrendo nas suas casas, na sua história, seus maridos, seus filhos, seus trabalhos, as diversas formas que você vive, para que você tenha força para enfrentar todos os discípulos da Mãe de Deus, todas as missões da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, que a gente vai conhecendo pessoas que são verdadeiros mártires da fé, seguindo suas histórias, sem desanimarem, sem desistirem. A bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, Pai e Filho e Espírito Santo. Um beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.